Fala, nação! Saudações rubro-negras do maior campeão brasileiro da Liberta, Clube de Regatas do Flamengo. Hoje é dia 9 de fevereiro de 2026. Sejam todos muito bem-vindos aqui ao canal. Eu sou o Rafão, esse é o canal Pauta do Mengão. E antes da gente falar das notícias, falar da preparação do Flamengo para o jogo contra o Vitória, que ocorre amanhã às 21h30 lá no Barradão, eu peço para que você dê um like nesse vídeo, se inscreva aqui também no nosso canal e ative as notificações, porque sempre que tiver notícia nova, você vai ser notificado dessas notícias do Mengão. No vídeo de hoje nós vamos falar da lista de relacionados. O Flamengo já divulgou a lista de relacionados para o jogo de amanhã, com a volta aí de alguns jogadores, a Arrascaeta presente na lista. Vamos falar também do plano do Flamengo para esse mês de fevereiro. Vai ter que intercalar entre as competições do Carioca, do Brasileiro e a final da Recopa. Vamos falar da maratona de 7 jogos do Flamengo em 27 dias. Então o Flamengo vai ter que buscar um planejamento muito ajustado para esse mês. Vamos falar também do papel do Paquetá como segundo volante. Foi a novidade aí no jogo contra o Sampaio Corrêa. Jogou muito bem na função de segundo volante e pode ser uma opção aí para o Filipe Luiz. Paquetá que ainda está buscando aí o seu primeiro gol. Mas vamos falar também sobre a negociação do Alan. Nesse momento estão ocorrendo algumas reuniões e o Alan pode fechar o empréstimo aí com o Corinthians. Vamos falar também disso. E vamos falar também da possível chegada do Richarlison. O Richarlison pode ser negociado com o Flamengo na janela do meio do ano. A gente vai falar um pouquinho sobre isso também. E é importante a gente falar dessa gestão do elenco do Filipe Luiz para essa fase e vamos comentar sobre a nova fase do Cebolinha. Ele que está muito bem nessa pré-temporada, está disputando a posição com o Samuel Lino. Chega forte aí nessa briga o Cebolinha. Vamos falar também, por fim, da atitude do Pulgar. O Pulgar teve uma atitude linda no jogo contra o Sampaio Corrêa. Poucas pessoas tiveram acesso a essa informação e a gente vai comentar sobre isso também. Mas a gente começa o vídeo de hoje falando sobre essa imagem que está na sua tela. É a lista de relacionados. O Flamengo divulgou a lista de relacionados para o jogo de amanhã contra o Vitória. O Flamengo relacionou Alexandro, André, Ayrton Lucas, Bruno Henrique Carrascal, Daniel Salles, Danilo, Arrascaeta, De La Cruz, Diogo Alves, Royal, Eric Pulgar, Cebolinha, Everton Araújo, Ortiz, Paquetá, Léo Pereira, Pablo Lúcio, Pedro, Plata, Rossi, Lino, Vitão e Wallace Ian. Essa foi a lista de relacionados do Flamengo para o jogo de amanhã contra o Vitória. Novidades positivas, né? O Arrascaeta, ele está entre os relacionados, assim como Alexandro, Rossi, Ortiz e De La Cruz. Eram aí as dúvidas, mas todos estão relacionados. São opções chaves aí para o Filipe Luiz, tanto para o time principal que vai começar o jogo, como para o banco de reserva, para ver se o Filipe Luiz vai ter que intercalar aí. Por outro lado, Luiz Araújo, Varela, Saúl, Jorginho continuam fora da equipe, fora do banco também, estão ainda nessa fase final do tratamento médico. O Varela está sendo preservado por conta de uma pancada que ele recebeu no tornozelo, então ele vai ser preservado para esse jogo. Jorginho e Saúl, eles vêm ainda com esse planejamento da recuperação. O Luiz Araújo já está liberado do departamento médico, mas não tem condicionamento físico ainda, está fazendo um trabalho para ter um recondicionamento aí, para que ele possa estar disponível para as próximas partidas. O Mengão vai ter uma base muito próxima da força máxima para esse jogo de amanhã, com a possibilidade de ajustes aí conforme a carga dos atletas. Filipe Luiz vai analisar isso no jogo de amanhã e vai tentar fazer aquelas mudanças que a gente sabe que ele faz ao longo do jogo para preservar. Vamos falar agora da estratégia do Flamengo para o Carioca e também para o Brasileirão e para a Recopa, né? A reta final do estadual, o Flamengo se classificou nesse jogo aí contra o Sampaio Corrêa, vai enfrentar o Botafogo nas quartas de final, e isso vai exigir uma rotação do elenco, porque, de acordo com o planejamento aí do início da temporada, o Carioca ele é importante, mas o foco físico da equipe vai estar ainda no Brasileirão e na final da Recopa. Nesse mês de fevereiro, 2 jogos vão ocorrer, um jogo na Argentina e um jogo no Maracanã. O Flamengo enfrenta o Lanús na final da Recopa. Então, a diretriz do departamento de futebol é clara. Quem estiver mais desgastado vai ser poupado no estadual, sem abrir mão dessa competitividade. O time ele vai enfrentar o Botafogo nas quartas. Se ele avançar, vai enfrentar numa partida de ida e volta os jogos da semifinal, e a decisão vai ser disputada em jogo único. Caso não passe, vai disputar a Taça Rio com um calendário igualmente cheio. Então, não vai ter respiro.
O rodízio vai ter que ser inteligente e vai ter que ser essencial. O Filipe Luís vai ter que trabalhar isso. É importante, o clube ele vai respeitar a exigência da federação. A Federação Carioca ele exige isso, né, para utilizar a base da equipe principal nos jogos, desde a terceira rodada da competição. Então, ele exige que se mantenha, no mínimo, 7 atletas considerados titulares, ou seja, vai existir, então, nesse período, a gestão. Né? Falando um pouquinho agora da maratona, além dessa questão do Carioca, nesses próximos 27 dias, o Flamengo vai entrar em campo 7 vezes. Então, essa sequência, ela mistura esses jogos que a gente já falou aqui, do Brasileirão, do Carioca e da Recopa. Então, o clube vai ter que equilibrar muito bem as cargas, né? Principalmente a preparação física. O Diogo vai ter um trabalho redobrado nesse período, preparador físico do Flamengo, para estar intercalando isso, né? E para ver que o elenco realmente tem essa profundidade. Né? Quem estiver pronto vai jogar, quem precisa de um passo atrás na carga vai ter que ser preservado nos jogos do Carioca. O objetivo é evitar o quê? Perda de lesão nas principais competições, tanto brasileiro como Libertadores aí no segundo semestre. Né? Então, essa é a ideia do Filipe Luís e do departamento de futebol como um todo, mais especificamente da preparação física. Vamos falar um pouquinho agora de Paquetá? Paquetá, nesse final de semana, jogou como segundo volante, foi muito elogiado por Filipe Luís, muito elogiado também por quem o criticava. Alguns integrantes da imprensa já teceram elogios aí ao Paquetá, e ele vai ser uma peça tática central dessa nova fase do Flamengo, atuando um pouco mais recuado. Ele vai participar da construção desde a primeira fase, dando a qualidade, é isso que o Filipe Luís espera dele, dando essa qualidade ao meio de campo, a esse primeiro passe, e ajudando na pressão pós a perda de bola. Ainda sem marcação no retorno, ele vai buscar o primeiro gol. O Paquetá ainda não marcou com a camisa do Flamengo nesse retorno. Mas o ganho imediato vai ser na dinâmica do meio. O Filipe Luís quer essa dinâmica ali no meio. Mais toques certos, maior conexão entre defesa e o ataque, e uma cobertura um pouco mais inteligente para os laterais. Né? Então é isso que se espera, para que ele possa o quê? Liberar os meios de criação. A função vai exigir o quê? Uma disciplina sem a bola, e eu não duvido que ele vai, né, o Paquetá, pela qualidade dele, o Filipe Luís também falou isso na coletiva no jogo contra o Sampaio Corrêa, que o Paquetá tem muita qualidade que todos nós conhecemos. Então ele vai tentar utilizar essa qualidade do Paquetá em prol dessa melhor qualidade do meio de campo, porque está fazendo falta, né? Essa rotação ali da jogada, essa cobertura, muitas vezes o Flamengo ataca, os meios não têm liberdade, os meios têm que voltar para compor a marcação. Então é esse trabalho que o Filipe Luís está esperando que ocorra. Vamos falar um pouquinho agora do Alan. O Alan ele continua no radar do Corinthians, né? O Flamengo vai jogar esse jogo aí nos bastidores, está jogando inclusive, hoje tem reunião, as equipes estão aí reunidas para tentar definir o futuro do Alan. Só que a ideia do Flamengo é o seguinte, o Corinthians ele vai tentar um empréstimo, né, assumindo os salários, só que o Flamengo quer uma compensação financeira para liberar o atleta. Então, o time paulista vai preferir não pagar além da folha e o rubro-negro vai fazer valer o ativo. Então, a negociação está nesse ponto. O Flamengo quer uma compensação, o Corinthians quer pagar apenas o salário. Para o Flamengo também é ótimo isso, porque libera o atleta da folha, porém, essa compensação é importante para valorizar o ativo, né? O Flamengo ele mantém um foco na temporada, trabalha com opções aí que já estão entrosadas com o Filipe Luís. Então, tem a aval do treinador nessa negociação com o Alan. O Alan quase foi para o São Paulo no início do ano. A gente falou, inclusive, aqui no canal, teve uma negociação do Alan com a diretoria do São Paulo, mas o Flamengo também demonstrou interesse no Marcos Antônio e esfriou a negociação do Alan, porque o São Paulo não queria liberar o Marcos Antônio. Vamos falar rapidinho agora do Richarlison, eu já aproveito e te pergunto. E aí, cara, você gostaria do Richarlison no Flamengo? Posso dar minha opinião sincera antes de comentar o caso? Na minha opinião, eu não queria o Richarlison no Flamengo, porque eu acho que o Richarlison não tem a cara do Flamengo, simplesmente por isso. Eu acho que não é jogador do nível do Flamengo e acho que ele não é jogador que tem a cara do Flamengo. Aquele jogador que você fala, porra, esse cara é a cara do Flamengo? Na minha opinião, o Richarlison não é. Para mim, a carta fora do baralho. Eu espero que o Flamengo realmente não o contrate e espero que o Flamengo contrate outras opções. Tem o Marcos Leonardo aí, inclusive hoje o Marcos Leonardo voltou a pauta, parece que o Flamengo não perdeu o interesse definitivo no Marcos Leonardo e o Marcos Leonardo viria por empréstimo. Mas a questão do Richarlison é o seguinte, o Bruno Andrade, da ESPN, ele colocou a informação
de que essa negociação está muito acertada entre Flamengo e o jogador. O jogador já deu sinal verde para o Flamengo, que após a Copa do Mundo ele pode chegar à Gávea, né? Então, esse nome do Richarlison vai permanecer no radar até a janela do meio do ano. Além disso, né, havendo um espaço financeiro e interesse comum, a diretoria vai sentar para negociar um camisa 9 de impacto, se não for o Richarlison, né? Ao mesmo tempo, o clube mantém alguns planos alternativos, né, vai oferecer outros destinos. Em resumo, né, o interesse ele existe, mas o negócio vai depender das condições muito bem amarradas entre Flamengo e o jogador, né? Pelo que se está falando aí na mídia, o Filipe Luiz entrou, inclusive, em contato com o Richarlison para convencê-lo de jogar no Flamengo, e parece que esse convencimento não foi difícil. Foi um bate-papo, parece que ocorreu esse bate-papo, e as partes aí estão bem entrosadas nesse sentido. Bom, vamos falar um pouquinho aqui do elenco, né? Do elenco do Flamengo. O Filipe Luiz, ele na entrevista coletiva, ainda falando na entrevista coletiva, ele falou de conexões e de sensações que os jogadores precisavam ter novas, relembrar sensações com aquele jogo do Sampaio, e que ele precisava fazer novas conexões. Então ele falou até vídeo. Ele falou que ele gostaria que esse trabalho fosse feito no campo para que ele pudesse corrigir. Então, no jogo contra o Sampaio, ele ainda viu muitas coisas que precisam ser corrigidas com relação ao posicionamento da equipe. E ele vai começar a trabalhar isso, nem que seja por vídeo. Ele disse que faltava ritmo, faltavam conexões e faltavam sincronias. E que nas próximas partidas o Flamengo vai tentar repetir padrões. Filipe Luiz tocou muito nisso. Questão dos laterais encaixando por dentro ou projetando por fora, né, conforme o adversário. Dupla de zaga adiantando linha quando o time estiver organizado. Ele quer que a zaga saia, né? O primeiro volante protegendo corredores, ele falou disso também, tanto é que ele quer usar o Paquetá nisso para proteger essa questão de recomposição, né? Ponta esquerda, inclusive com uma rotação inteligente pelo lado direito, enquanto o Luiz Araújo vai voltar ao pico físico. Então agora o que ele quer é recuperar o Luiz Araújo para poder fazer essa rotação lá no ataque. Agora vamos comentar rapidinho sobre Cebolinha, porque Cebolinha está pedindo passagem, né? Nesse início de temporada, Cebolinha está voando. Ele está disputando posição com o Lino, né, com o Samuel Lino. No último final de semana, Cebolinha deixou dele, fez um golaço de cabeça. Samuel Lino também marcou, né? Então, uma das melhores notícias aí para a gente, que é torcedor do Flamengo, é o momento do Cebolinha, né? Com confiança, com arranque, com explosão, aquele Cebolinha que a gente conhecia e que nunca tinha visto no Flamengo, né? Então, em questão de contra-ataque, ele puxar contra-ataque, questão de finalizar, o Cebolinha é um jogador que finaliza muito dentro e fora da área, tem um chute forte fora da área. Então, esse gol aí a gente espera que sirva de combustível para o atleta nesse novo momento, né? E isso eleva o nível da disputa, porque o Samuel Lino também está numa boa fase, né? Iniciou aí, já meteu gol nesse jogo aí contra o Sampaio Corrêa, deu assistência para o Pedro também. Então, a gente espera, né, que entreguem ambos, né, mais intensidade ali no setor ofensivo, principalmente naquele lado esquerdo, né, e esse retorno também de recomposição, trazendo aí uma clareza na tomada de decisão, para que ele fique com a posição, então, para que ele eleve esse sarrafo nessa disputa com Samuel Lino, né. E agora vamos comentar sobre a atitude do Pulgar. No final do jogo, o Pulgar tentou trocar a camisa dele, final do jogo contra o Sampaio Corrêa, tentou trocar a camisa dele com o jogador do Sampaio, e o jogador do Sampaio falou para ele que não podia trocar porque só tinha aquele uniforme, só tinha aquela camisa para jogar. Rapaz, aí sabe o que o Pulgar fez? O Pulgar não desistiu da troca, não. O Pulgar tirou a camisa e deu a camisa para o jogador do Sampaio Corrêa. Então, assim, é uma atitude, né, que é um exemplo de respeito ao adversário, exemplo de respeito à condição do time do adversário, né? Então, são gestos que constroem cultura e aumentam essa relação que já é intensa do Pulgar com a torcida. A torcida já eleva o nível do Pulgar ali, diz que o Pulgar é o pitbull, né? O Pulgar é mal, pega um, pega geral, ou o Pulgar é mal, pega um, pega geral. Então, assim, já tem uma relação estreita de confiança, e isso
perpassa essa questão da cultura, do respeito, né? É o tipo de atitude que ele também une o vestiário, que o jogador vê aquilo ali, a humildade do Pulgar, né? Os humilhados serão exaltados e os humildes terão um lugar no céu. Então é isso. Pulgar mostra com essa atitude a grandeza de homem, a grandeza de atleta, a grandeza de jogador dentro desse elenco. Então, eu queria deixar comentado aqui, porque muitas pessoas não viram essa cena. Se vocês puderem, pesquisem a cena no YouTube, tem imagem aí da cena, e foi muito legal, né? E para a gente terminar, vamos falar então desse calendário, né? Anota aí na ordem, né? O Vitória, o jogo é amanhã, às 9h30, Vitória, fora de casa, lá em Salvador, no Manuel Barradas, no Barradão. Depois o Flamengo pega no final de semana o Botafogo, quartas de final aí do Carioca, né? Depois a gente vai ter a partida de ida, depois do Carnaval, a partida de ida da Recopa Sul-Americana, a partida lá na Argentina contra o Lanús, né? E depois a sequência da semifinal do Carioca, se o Flamengo ganhar do Botafogo, e na outra semana o segundo jogo, então, da Recopa, né? Para ver aí, vamos ver o que o Filipe Luís consegue controlar de minutagem nesses jogos do Carioca para tentar poupar o elenco. Esse jogo aí vai ser nesse final de semana, então vamos ver o que o Filipe consegue para dar essa poupada aí no elenco, né? A ideia dele, o Flamengo vai buscar uma circulação rápida entre os zagueiros e o primeiro volante, rompendo essa primeira linha de pressão. Ligação limpa em Paquetá e De La Cruz nesse jogo contra o Vitória, para tentar inverter o lado com velocidade. Na ponta esquerda agressiva para quebrar a linha com progressão, com apoio do lateral. E as bolas paradas ofensivas, na qualidade aí de Arrascaeta e do De La Cruz, que provavelmente vai entrar de titular nesse jogo. Além disso, Filipe Luís quer essa pressão pós-perda curta, evitando as transições do adversário e matando os contra-ataques, né? O Flamengo acabou tomando um gol contra o Internacional assim, e o Filipe Luís está batendo muito nessa tecla, né? O provável desenho é expectativa, né? Com esses relacionados aí, o time ele tem opções para variar entre um 4-2-3-1 e um 4-3-3, dependendo de como o Vitória vai marcar. Aí vamos ver como é que o Vitória vai estar escalado para o Filipe propor aí esse jogo, né? O Rossi dando aquela segurança no gol, a dupla de zaga com o Léo Ortiz vai ganhar confiança no jogo aéreo, o Alexandro adicionando aquela experiência na esquerda pela saída de bola, no meio, Paquetá no termômetro, De La Cruz para oferecer mobilidade e ruptura, Arrascaeta sendo o cérebro entre as linhas, né? E na frente, Cebolinha, Lino, para ver aí, né, como é que a gente consegue segurar essa bola ali no ataque para o Pedro, para que ele possa ter essa profundidade para o Arrasca romper a zaga e abrir esse espaço entre os meios. O Flamengo ele entra em campo para fazer esse jogo maduro, buscar essa primeira vitória no Brasileiro. É necessário, o Flamengo ele só tem um pontinho na competição, empate contra o Inter, perdeu o primeiro jogo contra o São Paulo, empate contra o Inter, e agora a terceira rodada aí do Brasileirão, buscando essa primeira vitória e sendo tratada como um ponto de virada mental para encarar essa sequência decisiva aí do mês de fevereiro. Se você chegou até aqui, nação, esse foi o vídeo de hoje. Eu te peço para que você dê um like nesse vídeo, tá certo? Aproveita, se inscreve no nosso canal, ativa as notificações e compartilhe esse vídeo com seus amigos. A meta é chegar a 50 inscritos com esse vídeo no canal Pauta do Mengão React, @Pauta do Mengão React, e no canal Pauta do Mengão a gente chegar a 310 inscritos. Será que eu conto com a sua ajuda? Consegue compartilhar esse vídeo com seus amigos aí? Nação, fiquem com Deus. Aquele abraço. Amanhã a gente volta com mais informações aí da preparação do Mengão para esse jogo de amanhã. Jogão contra o Vitória lá no Manuel Barradas. Saudações rubro-negras do maior campeão brasileiro da Liberta. Aqui é Mengão 24 horas por dia. Valeu, nação. Tamo junto. Amanhã a gente volta. Valeu. Tchau, tchau.